Falou, galera. Prestem atenção e anotem os gabaritos aí pra gente corrigir a nossa penúltima prova do ano. Pessoal, só tentem manter o silêncio um pouquinho. Como eu comentei com vocês no começo da aula, minha garganta está destruída. Eu preciso melhorar um pouco no tom de voz, me perdoem. Não, foi na nossa região, o transformador, né, que passa a tensão elétrica de 13.800 volts para 220 volts no quarteirão, porque a energia, na verdade, ela é gerada lá na Jorge Lacerda, né, lá em Tubarão, na usina termoelétrica, ela é gerada mais ou menos com 15.000 volts. Só que para ela chegar em Florianópolis, se a gente trouxesse ela pelo fio com 15.000 volts, nós gastaríamos muita energia para ela chegar. Para a gente gastar menos energia, a gente eleva de 15.000 para 700.000 volts. Imagina o tamanho do transformador que faça a conversão de 15.000 para 700.000 volts, já que esse transformador vai ter uma cidade toda conectada nele, ou várias cidades. Aí essa energia vem oscilando pelo fio a 700.000 volts. Quando chega na região industrial de Grande Florianópolis, tem transformadores redutores ou rebaixadores de tensão que vão fazer a tensão de 700.000 para 132.000 volts. Ou seja, o eletricista industrial ele trabalha com uma tensão de 132.000 volts. Se ele errar, ele morre. Depois a gente converte essa energia de 132.000 para 13.800 volts aqui dentro da nossa cidade, nos postes. E antes dela ir para a tua casa, no teu quarteirão, tem um último transformador, que é pequenininho, que só tem um quarteirão conectado nele, que reduz de 13.800 para 220 volts. Dependendo de onde esse transformador está conectado, pode estar conectado num lugar onde as pessoas acabam se aproveitando. E em vez de conectar a sua casa na rede elétrica da forma convencional, avisando a Celesc, ela vai lá e faz um gato, que a gente chama, conecta a casa dela na rede elétrica diretamente, sem passar pelo relógio medidor. Nesse caso, a Celesc, que é a empresa que instalou o transformador, não vai ter como controlar quanta gente está usando aquele aparelho. Se ele começar a ser utilizado além da conta, ele pode não resistir, sobreaquecer, estourar, explodir. Geralmente, quando é perto, dá para escutar o barulho. Bum! Aí daqui a pouco acaba a luz. O transformador do lado da tua casa explodiu. Vai demorar algumas horas para que eles peguem um novo transformador e troquem. Uma das maneiras de a raça humana enfrentar um problema cataclísmico são esses transformadores que elevam a tensão de 15.000 na geração para 700.000 antes da transmissão de energia. Esses transformadores só tem 3 empresas no mundo que fabricam. Se eu não me engano é LG, Fujitsu e a WEG. A empresa de Jaraguá do Sul começou há 2 ou 3 anos atrás a produzir esses mega transformadores. Se tu vai ter tu está projetando lá que vai ter uma nova hidrelétrica, termoelétrica ou usina nuclear, tu vai projetar isso às vezes 10, 20 anos de tu começar a fazer a coisa, né? Ou seja, tu tem 10, 20 anos para encomendar as coisas que tu vai precisar para a tua construção. Tu precisa encomendar com uma década de antecedência um transformador desse, que custa milhões de dólares. Tu não pode, queimou um transformador grande desse, tu não pode, VEG, me vê um aí que queimou o meu. Claro, daqui a 10 anos eu te entrego. Tu não pode deixar uma cidade de 10 anos sem energia elétrica, né? As pessoas começam a morrer nessa cidade. Não sei se tu percebe que a vida na cidade depende da energia elétrica. E o sol, cara, ele é muito preciso no seu funcionamento, ele é muito constante no seu funcionamento, mas volta e meia, com as pessoas, ele solta um punzinho. Ele solta uma coisinha a mais, assim. E o punzinho do sol é um pulso eletromagnético. Se por acaso o sol soltar o punzinho bem na cara da Terra, essa radiação eletromagnética pulsada que vem em direção ao sol atravessaria os nossos mega transformadores e queimaria boa parte deles. E aí a Terra ficaria sem energia elétrica em boa parte do mundo durante décadas. E aí o caos estaria estabelecido na Terra. Tu vê, né, cara, como tem riscos para a sociedade moderna, né? Um dos riscos foi esse transformador que explodiu, mas não esse pequenininho que vai ser trocado até o final da manhã. Aqueles que estão lá na saída das usinas. Os Estados Unidos, se não me engano, tem 2 ou 3 mega transformadores desse de prontidão para uma emergência.
O Brasil acho que tem um, se tiver. E o Brasil é a oitava economia do mundo. Os outros países não têm. Então os outros países vão voltar às trevas caso aconteça esse punzinho eletromagnético do Sol, mirado para a Terra. Levei vocês no observatório da UFSC? Não. Acho que não, né? Ano passado eu levei a gurizada que hoje está no segundo ano. Cara, eu lembro como se fosse hoje, eu olhei no telescópio e vi o Sol com um punzinho saindo pro lado, assim, ó. Dava de ver a olho nu, telescópio, né? Meu olho no telescópiozinho ali na UFSC, eu via essa ejeção de massa coronal que o Sol estava tendo, só que lateralmente, por sorte, não estava apontando para a Terra, senão poderia gerar problemas. Que viagem, né? A gente às vezes pensa que a nossa vida é tranquila, que está tudo certinho, e não é bem assim. Além dos problemas religiosos, dos problemas de migração, que a gente está tendo, do problema de crise energética, de corrupção, a gente ainda tem que tomar cuidado para nenhum meteorito explodir a Terra, né? E nenhum punzinho do Sol nos atingir, entre outras coisas. Que viagem, né, cara? É uma bênção estarmos vivos. Que coisa linda. Alguém ia fazer um comentário? Desculpa, Demora. Eu ia dizer que, tipo, os fios elétricos lá na Europa, eles passam por baixo, por cima. E aqui no Brasil é os únicos que eles vêm por cima. É assim, como eu falei, né? O Brasil é a sétima ou oitava economia do mundo. Estamos caindo agora em função da má administração pública. Mas é caríssimo tu esconder os fios debaixo da terra. Por que as torres de alta tensão são tão altas? Justamente porque elas transmitem energia a 700 mil volts. Se ela fosse mais baixo, quando tu passar debaixo do fio, um raio poderia te matar, te eletrocutar. Então a torre de alta tensão é alta porque a tensão é alta. Se eu fizesse o poste da cidade é mais baixo porque a tensão é mais baixa, então não precisa estar tão longe do chão, né, para uma descarga elétrica, por exemplo, atingir a pessoa. Se eu quiser botar debaixo da terra o fio, esses fios estão desencapados, tá? Esses fios estão desencapados aqui, não está encapado esse fio do poste. Se eu quiser botar ele na terra, ele vai ter que ser encapado. E vai ter que ser uma capa de borracha boa, que dure décadas. É caro fazer isso. É cerca de 5 vezes mais caro botar o fio por debaixo do que o fio por cima. Se falta dinheiro para tampar buraco, falta dinheiro para a escola, para o hospital, mergulhar o fio debaixo da terra é uma grande idiotice. Primeiro vamos fazer as pessoas, né, terem educação, saúde, depois a gente se preocupa com o aspecto estético dos fios, que realmente, né, estraga a nossa bela cidade, por exemplo. Tem um problema, né? Nos Estados Unidos, Nova York, os fios são todos mergulhados, todos subterrâneos. Isso há 100 anos. A capa desses fios está se decompondo. E tem muitas pessoas morrendo eletrocutadas em dias úmidos caminhando nas ruas. Está caminhando na rua, pé molhado, pisou no bueiro, mais norte-americano morto. Tem um lado ruim, certo? Nem tudo é rosas na Europa ou nos Estados Unidos, que foi o meu comentário último. Mas bacana, garoto, concordo contigo. Com um país bem organizado, imagina tu caminhar no centro de Florianópolis e poder curtir toda a arquitetura açoriana, sem aquele lixo, aquela quantidade de fio, aquele balaio de gato na nossa frente. Percebam como é horrível as fiações ao caminhar na nossa bela cidade. Eu tenho mais um monte de história para te contar, né, cara? Ainda mais que tá escurinho, gostoso. Sabe como é que limpa esse cabo de alta tensão? Te contei? Porque tem que limpar, né? Começa a ter acúmulo de sujeira, linkings e coisas começam a começar a ter vida já vivendo nesse cabo de alta tensão. E se essa sujeira começa a crescer, os cabos começam a se aproximar e a gente pode ter problemas nos dias de chuva, né, de um cabo entrar em curto-circuito com o outro. Então tu vai ter que ter um cara que limpa esse cabo. Mas tu não pode falar assim, 100 mil habitantes dessa cidade, segura aí umas 2 horas que eu vou desligar a energia elétrica. Isso é impossível. Como eu já disse a vocês, sem energia elétrica o semáforo não funciona, as pessoas morrem no trânsito. Sem energia elétrica o elevador não funciona, pessoas infartam de claustrofobia dentro dos elevadores. Sem energia elétrica, hospitais que não têm geradores próprios não funcionam. As pessoas que estão dependentes de máquinas para sobreviver morrem. Então não dá para tu desligar uma cidade. Tu vai pegar um helicóptero, vai pegar alguns indivíduos muito bem treinados e mantendo o cabo ligado, 700 mil volts, ao chegar próximo do cabo tu escuta o chiado da energia elétrica. E aí vem o helicóptero, se aproxima do fio a alta tensão. O sujeito que não está pilotando o helicóptero, o sujeito que vai limpar os cabos, pega uma haste metálica
com uma parte emborrachada. Esta haste metálica tem um cabo metálico conectado à estrutura do helicóptero. Ele está dentro do helicóptero. Ele vai lá, se aproxima do cabo e encosta esse cabo metálico no helicóptero. O helicóptero estava com a tensão de 0 volts, já que ele estava em contato com a Terra. E a gente, por definição, diz que o chão tem 0 volts. Quando o helicóptero se aproximou do cabo que está a 700.000 volts, e o operador encosta esse condutor do cabo desencapado no helicóptero, o helicóptero fica eletrizado com 700.000 volts. Por que as pessoas que estão no helicóptero que é metálico não morrem? Curioso, né? Esse é um fenômeno chamado gaiola de Faraday, blindagem eletrostática, que eu vou te explicar só no final do terceiro ano, no meio do terceiro ano. As pessoas que estão dentro do helicóptero não sentem que o helicóptero fica eletrizado. E agora que o helicóptero está a 700.000 volts e o fio está a 700.000 volts, eles estão com o mesmo potencial. Agora esse limpador de cabo de alta tensão pode sair do helicóptero e se abraçar no cabo. Claro, né, ele tem os cintos de segurança, ele passa a cordinha de alpinista e se prende no cabo. E o helicóptero vai embora. Esse cara fica agarrado lá no cabo de alta tensão, 700.000 volts, escutando o chiado de energia elétrica. E ele, agarrado no cabo, fica limpando o cabo durante 3 horas. Daqui a pouco vem o helicóptero buscá-lo. Mas tem um detalhe. Quando o helicóptero vai pousar no chão, ele está a 700.000 volts, a tensão elétrica do cabo no qual ele encostou. Quando ele vai aterrissar, um raio visível dispara do helicóptero para o chão, fazendo com que o helicóptero volte a ter os 0 volts da Terra. O momento mais perigoso é quando tu vai buscar o cara. Quando tu vai buscar o cara, o helicóptero está a 0 volts. E o sujeito que está em contato com o cabo está a 700.000, assim como o cabo, já que ele está em contato com o cabo e os seres humanos são condutores. Se ele vai entrar no helicóptero antes de o helicóptero ser eletrizado, ele encostado no cabo vai encostar no helicóptero. Se uma parte dele está encostada nos 700.000 volts e a outra parte em 0 volts, tem uma diferença de potencial. E o corpo dele vai ser percorrido por uma corrente elétrica tão absurda que cozinhará em poucos milissegundos. Menos um limpador de cabo no mundo. Na verdade, tu tem que primeiro eletrizar o helicóptero, 700.000 volts, e depois que tu eletrizou o helicóptero, o operador volta para o helicóptero. Às vezes esse processo de eletrização não pode ser bem feito e geralmente é o motivo mais comum da morte dessas pessoas. Claro que é muito raro isso acontecer, quem trabalha com isso trabalha menos horas por dia, se aposenta mais cedo e ganha uma grana honesta para executar um trabalho tão arriscado. Tu imagina, todo dia, querida, eu vou lá limpar cabos de alta tensão. Né? E é uma coisa delicada, um helicóptero tem que ir lá, te deixar no cabo, te pegar do cabo, tem que ser eletrizado, certo? Uma coisa delicada, né? Então, não dá para acreditar que a nossa vida agora está funcionando, ou estava, né? Funcionando, porque tem uma série de pessoas envolvidas no sistema elétrico da nossa cidade. Desde limpadores de cabo de alta tensão aos engenheiros controlando a vazão de vapor nas turbinas lá em Tubarão. Cada um que abre um chuveiro aqui em Florianópolis e quer a sua água aquecida pela energia elétrica, tem que ter mais vapor sendo liberado em Tubarão para compensar essa energia que vai aparecer na tua casa. Que loucura, né, cara? É por isso que eu sou tão encantado com a física. Então, professor, mas então sem o helicóptero, ele ia tomar um choque se ele trocasse lá? Sim, ele teria que... A ideia é a seguinte, ó. Calma. Eu posso pular de um cabo desses do poste e me pendurar num deles só. Eu não vou tomar choque. Por incrível que pareça. Para que uma pessoa tome um choque, ela tem que encostar em 2 regiões com diferenças de potencial. Então assim, se eu agora que eu tô calçado, borracha, tô isolado, não importa em qual plugue da tomada eu boto a mão, eu posso botar tanto num quanto no outro. Eu não vou tomar choque, eu posso lamber um dos fios da tomada. Nada acontece. Porque por mais que tenha energia num dos polos da tomada, se tem onde a energia entra, mas não tem por onde a energia sair, eu não tomo choque. Para que eu tome choque, eu tenho que encostar no polo positivo da tomada, que a gente chama de fase, na verdade, é o nome mais adequado para ele, e tirar o meu pé do sapato e encostar ele no chão. Se eu não encostar um pé no chão, descalço, e o outro dedo na tomada no lugar certo, se não tem por onde a energia entrar e por onde a energia sair, eu não tomo choque. Quando eu vou fazer concertos elétricos na minha casa, se é um concerto elétrico bobo, eu faço errado, eu não desligo o disjuntor.
eu boto um calçado de borracha e vou lá e faço o conserto cuidadosamente, para que eu não encoste ao mesmo tempo no neutro e no fase. Se eu encostar a minha mão nos dois ao mesmo tempo, vai ter por onde a energia entrar e por onde a energia sair. E aí ocorre o choque elétrico, certo? Então tu vê, tomar um choque, tu tem que estar entre uma diferença de potencial. Entre 0 e 700 mil volts a pessoa morre. Entre 0 e 0 a pessoa não morre. Entre 700 mil e 700 mil a pessoa também não morre. Porque tem que ter uma diferença de potencial. Que nem diferença de potencial gravitacional. Se tem uma altura entre um ponto e outro, o objeto desce, né? Se não tem diferença de altura, o objeto não desce. Assim é a corrente elétrica. A corrente elétrica só flui quando tem uma energia potencial maior num lugar e uma energia potencial menor em outro lugar. Muito obrigado. Chega disso aí, no terceirão eu vou voltar a falar contigo. Correção da prova. Penúltima. Cara, tu viu que é tudo vestibular, cara. Coisa linda, né? Vamos ver quantas nós vamos anular. Um estudante analisou uma criança brincando em um escorregador, o qual tem leve inclinação. Hã? Como já fez? Ah, sim. Então, né, não vai precisar ser anulada essa questão. Vou corrigir de qualquer maneira porque acredito que alguns erraram na primeira vez. A velocidade foi mantida constante em determinado trecho do escorregador, em razão de... Então tu vê, né, cara, o cara que errou essa, cara, ele precisa ter uma conversa consigo próprio, né? Entender como pode errar uma questão que já foi feita, que já foi corrigida, que já foi discutida, certo? Se tu errou a questão 1, então é muito importante tu fazer essa autorreflexão. Como eu posso ser tão vadio de não ter estudado a prova que eu fui mal? É uma briga que eu tenho com o Caio, né? Sempre. Caio tirou 9, sabes o que tu errou? É isso que importa, saber o que errou, consertar os erros. Um estudante... A velocidade foi constante em determinado trecho, porque a aceleração ter sido maior que 0. A aceleração mede a variação da velocidade. Se a velocidade era constante, não teve aceleração. Atrito estático ser igual a 0. Se não tivesse atrito, a velocidade tenderia a aumentar à medida que ele escorrega. Não faz sentido. O atrito estático ter sido menor do que o atrito cinético. O atrito estático máximo é sempre maior que o cinético. Nunca, né, vai ser menor, o estático máximo. Mas o fato de o atrito estático ser maior ou menor que o dinâmico não explica por que alguém se arrasta com velocidade constante. Velocidade constante e resultante 0. Aceleração 0. O atrito estático ter sido igual ao atrito cinético. A aceleração ter sido igual a 0. Meu Deus, velocidade constante, aceleração 0. Cara, isso é muito ultra mega básico. O aluno tem que entender que a aceleração mede a variação da velocidade. Impossível errar essa primeira questão, principalmente que ela já tinha caído. Questão 2. O equipamento representado na figura foi montado com o objetivo de determinar a constante elástica de uma mola ideal. O recipiente R de massa desprezível contém água na sua parte inferior. Contém água, vírgula. Na sua parte inferior há uma torneira T que, quando aberta, permite que a água escoe lentamente com vazão constante e caia dentro de outro recipiente B, inicialmente vazio, sem água, que repousa sobre a balança. A torneira é aberta no tempo t igual a 0 e os gráficos representam, em um mesmo intervalo de tempo, t', como varia o comprimento L da mola, gráfico 1, a partir da configuração inicial de equilíbrio, e a indicação da balança, gráfico 2. Tu vê, né, cara? O cara pegou uma balança, colocou aqui embaixo um recipiente, aqui em cima ele pegou um recipiente que continha água, abriu a torneirinha. E esse recipiente aqui de cima estava conectado a uma mola. Quando eu abrir a torneirinha e começar a cair água aqui, a mola vai estar suportando uma força menor. E ela vai encolher, né? Como é que se calcula a constante elástica de uma mola? F igual a K. Se tu descobrir a força e a deformação, tu calcula o K, né? Ele disse que o gráfico
da deformação com o passar do tempo era o seguinte: era 0,20 e depois passou para 0,12 nesse tempo telinha que ele disse. Isso foi a mola. A mola foi esticando ou encolhendo? Encolhendo, porque a água estava diminuindo, a massa pendurada a ela estava diminuindo, o peso estava diminuindo. E ele diz que a balança tem a medida da massa em quilogramas com o passar do tempo, que é o seguinte: vai de 0,2 a 1,16. Nesse mesmo telinha. E aí? Como é que eu faço essa questão? Nunca te ensinei a fazer isso. Como é que tu sai dessa? Que questão complexa. A diferença entre cada. A diferença. Quanto que a mola deformou, meus amigos? 0,20 menos 0,12, a mola sofreu uma deformação 0,08. Se tu escreveu 0,8, tu tá bom em física, tá ruim em matemática. Isso é importante, tá, gente? Se tu errou por isso, tu não tá precisando estudar física. Tu tá sabendo a física, tu tá com um problema gravíssimo de matemática, porque tu não consegue subtrair dois números com vírgula. Isso sim é um crime contra o dinheiro do teu pai. É inadmissível que vocês não consigam fazer essa subtração. Estamos indo muito bem. Muito obrigado. O que mais? Faz o mesmo com a massa. Se era 1,16 e antes era 0,20, subtrai. 0,96 o quê? Quilo, né? Se é quilo, é quilo. O que significa isso? Que caiu 0,96 na balança, né? Onde é que estava esse 0,96 quilos antes? Pendurado na mola. Qual é a força que esse 0,96 quilos faz? M vezes? Isso. M vezes G. 9,6 newtons. Esse peso é o quê? É a força. Cara, é exatamente aquelas primeiras questões que eu fiz com vocês. Igual a todas as questões, só que em vez de te dar de mão beijada qual era a deformação e qual era o peso, eu te fiz ter que pensar uma gotinha. Uma gotinha de nada, como vocês viram. Subtrair, deformou 0,08. Subtrair, esse peso, essa massa tem um peso de 9,6. Está multiplicando, passou dividindo. Então o aluno pode se iludir achando que era alguma coisa anormal, mas era uma questão de nível fácil no vestibular. Igual as casas, elimina a vírgula. Tudo bem para vocês? 9 por 8 dá 800, né? 800 por 8 dá 100, 160 para 8 dá 20. Portanto, dá 120 newton por metro. 120, letra A de amor. Então, bem acessível essa questãozinha também. Texto para a próxima questão. Para responder às questões, considere as afirmativas referentes à figura abaixo. Na figura acima, está representada uma pista sem atrito, em um local onde a aceleração da gravidade é constante. Os trechos T1, T2 e T3 são retilíneos. A inclinação T1 é maior que a inclinação T3 e o trecho T2 é horizontal. Um corpo é abandonado do repouso a partir da posição A. Então tu vê, bem inclinado, horizontal e menos inclinado. O corpo é abandonado da posição A. Ele chamou que tem o trecho T1, tem o trecho T2 e tem o trecho T3. Na figura acima está representada uma pista 3.
Sobre as informações, afirma-se que a força resultante sobre o corpo é nula no trecho T2. Quando o cara está na horizontal, quais forças estão atuando nele? Tem o peso e tem a normal. Qual é a resultante? 0. É nula no trecho T2 sim. Se não tem atrito e o corpo está no horizontal, peso e normal se anulam. Força resultante, 0. Ok. Meu Deus, isso é a base da base que nós estamos vendo há um tempão, né? 2. São 3 itens, tá? 2. Mantenha a sua direção e o seu sentido durante todo o movimento. Para onde que apontava a força resultante aqui? Quem é a força resultante do plano inclinado? Sem atrito? PX, parabéns. Olha a galera que estuda, tu viu, cara? Na hora, PX. Aqui era a resultante. Aqui quanto era? E quando ele estava subindo, para onde é que apontava a resultante? Para cá, né? Contrário ao movimento, né? Por isso que ele parou, né? Essa resultante tem a mesma direção e o mesmo sentido que essa? Claro que não. Ele disse que mantinha sempre o mesmo valor. Nada a ver. Nada a ver. Plano inclinado, a resultante é o PX. Se muda o ângulo, muda PX, muda a resultante. Na horizontal, a resultante é 0. Então, claro que mantém a sua direção e o sentido durante todo o movimento. É um absurdo. 3. É maior, ele está falando de quem mesmo? A resultante sobre o corpo. É maior em módulo no trecho T1 do que no trecho T3. Quanto mais inclinado, maior o PX, aceitável? Então aqui o PX é maior do que aqui, né? Então a resultante é maior no trecho 1 do que no trecho 3, aceito. É maior em módulo no trecho 1 do que no trecho 3. Quanto mais inclinado o plano inclinado, maior a força resultante que é todo o cara, maior o PX. Claro. Bem básica a questão sobre plano inclinado. 1 e 3. 1 e 3, letra C. Então, por enquanto, E, A, C. Otávio, na prova de segunda chamada, tu fez uma questão parecida com essa. Eu fiz Ctrl+C, Ctrl+V e troquei, modifiquei todos os itens. Todos os enunciados eu fiz pequenas modificações. Eu sei. Mas, tipo, Fiz segunda chamada agora. tu falava nessa que, tipo, ele cantava um módulo... Eu troquei ele. Não era o mesmo gabarito. Eu troquei as informações. Depois a gente pode corrigir a segunda chamada, sem problema. Questão 3 foi. Questão 4. Uma criança desliza em um tobogã muito longo, com uma aceleração constante. Em um segundo momento, um adulto com o triplo do peso da criança desliza por esse tobogã, com aceleração também constante. Trate os corpos do adulto e da criança com massas pontiformes e despreze todos os atritos. A razão entre a aceleração do adulto e da criança durante o deslizamento é... Cara, primeira aula do ano, joguei objeto assim e amassei e joguei. Te mostrei que os objetos leves parecem cair mais devagar por causa do atrito com o ar. Sem o atrito, a aceleração da gravidade é igual para todos. 1 tonelada e 1 grama caem com a mesma aceleração. Aceleração da gravidade. Portanto, no escorregador não vai ser diferente. O adulto e a criança escorregam juntos. Até porque eu já te falei que dá para pensar no plano inclinado como uma decomposição da gravidade. Se um objeto está sofrendo aceleração da gravidade, G, tu pode decompor essa aceleração da gravidade em Gx. Se o ângulo é o mesmo, o Gx é o mesmo para o adulto, para a criança, para o alienígena, para o elefante, e todos deslizam com a mesma aceleração. Então era só ter essa noção, lembrar de que Aristóteles errou quando disse que objetos de mais massa caem mais rapidamente que objetos de menos massa. Parar de usar o teu coração e começar a usar a física que eu te ensinei. Eu te mostrei que, claro, dá para fazer a conta toda, né, que eu já fiz algumas vezes para vocês, mas o mais legal era lembrar que a aceleração no escorregador sem atrito é a gravidade vezes como o ângulo está entre P e PY vezes seno. Então, do que depende a aceleração no escorregador? Depende apenas da aceleração da gravidade e do ângulo. A aceleração da gravidade muda do adulto para a criança? O ângulo do escorregador mudou do adulto para a criança? Então a aceleração deles é igual. Quando divide o número por ele mesmo dá 1. É provável que a maioria tenha achado
que o adulto ia escorregar mais rápido do que a criança. Certo? Mas é um erro. Era a letra A de amor. Cara, tá tudo muito fácil até agora. Eu falo isso não é pra tu te ofender, é pra tu saber o que eu tô fazendo. Claro que tu pode ter lugares onde as provas são mais fáceis que essa. É possível que exista esse lugar. Não conheço, mas é possível. E nos nossos principais concorrentes, tu vai ver que a prova tem um nível geralmente um pouquinho maior. Não vai significar grandes coisas se vocês estiverem fazendo o esforço de vocês. E mesmo que aprendendo as questões mais básicas, estiverem aprendendo bem. Porque não adianta eu colocar uma questão mais difícil, fazer a prova mais difícil e todo mundo está errando a questão mais difícil. O que eu quero é que tu saiba a base. Quem sabe a base de física, passa em qualquer vestibular. O problema é tu não conhecer a base. As partes. Primeiro tem que saber a parte fácil, depois a gente começa a ficar chato. As minhas provas do terceirão esse ano deram uma melhorada boa, o pessoal estava um pouco desesperado. Também tirei o pé um pouco, né? Não quero deixar ninguém apavorado próximo do vestibular. Mas pode ter certeza que a minha ideia é ir aumentando o ritmo. Ano que vem eu não pretendo fazer as provinhas tão fáceis. É importante que tu saiba disso. Questão 5. Questão 5. Sobre um paralelepípedo de granito, massa 900 kg, apoiado sobre um terreno plano e horizontal, é aplicada uma força paralela ao plano, 2.900 newtons. Os coeficientes de atrito dinâmico e estático entre o bloco e o granito do terreno é 0,25 e 0,35, respectivamente. Considere a aceleração da gravidade local igual a 10 metros por segundo quadrado. Estando inicialmente em repouso, a força de atrito que age no bloco em newtons é de... Ah, essa está bem bonita. Bem parecida com um exercício que eu passei para vocês no dado. Praticamente a mesma coisa, só que eu fiz várias perguntas. Botei várias forças, essa só tinha uma força. Paralelepípedo, 900... Não pode. É isso mesmo? Cara, é a pedra. 900 quilogramas. Gertrudes. Vão empurrar o cara com uma força de 2.900 newtons. Diz que o atrito estático é 0,35 e o atrito dinâmico é 0,25. Nesse caso, quanto vale a FAT? Que legal, bem aquilo que a gente treinou. Me ajudem, por favor. Calcula normal. Na horizontal, normal, igual peso. Peso, M vezes G, massa 900, gravidade 10, 9.000 newtons, obrigado. Calculamos a normal. FAT é Mi vezes a normal. Vamos calcular a estática primeiro. Vamos calcular a estática máxima, né? Para ficar bem honesta a conta. Quanto seria a força de atrito estática máxima? Vamos ver. Qual é o Mi estático? 0,35 vezes 9.000. Força de atrito estática máxima é igual. 9 vezes 5, 45 foi 4. 3 vezes 9, 27 mais 4. 31, né? Mais o zerinho. 3.150 litros. Qual é a interpretação física para isso? Que o bloco... Porque para que ele se mexesse, eu deveria fazer uma força superior à força de atrito estática. E se ele não vai se mexer, se a velocidade dele é 0, qual deve ser a força de atrito então? Igual, quando ele não se mexe, a força de atrito é a própria força que eu faço. Parabéns, garoto, pela interpretação. 2.900 newtons. Letra B. Metade da prova foi feita. Cara, ó, sinceramente, a mais difícil até agora, eu acho que foi essa. A 2 o cara poderia chiar, né? Mas bem que o cara viu corrigir ali. Então a 2 e a 5 são questões legais, digamos. A 5, exatamente como a gente treinou. Se tu for ver, né, os videozinhos da aula, tu vai ver que foi exatamente isso que a gente treinou. As nossas eram mais completas, inclusive, que essa. Questão 6.
Falta só 7 minutinhos, meus queridos. Questão 6. Uma caixa inicialmente em repouso sobre uma superfície horizontal e plana é puxada por um operário que aplica uma força variando linearmente com o tempo. Sabendo-se que há atrito entre a caixa e a superfície e que a rugosidade entre a área em contato é sempre a mesma, a força de atrito no decorrer do tempo está corretamente representada pelo gráfico. Como é que é mesmo que a força de atrito se comporta? Como é que a força de atrito se comporta à medida que eu vou aumentando a força que eu aplico no objeto? Quando eu não faço força, quanto é que é o atrito? 0. Aí eu faço uma força de 10 e ele não anda, quanto é que é o atrito? Aí então a força de 10 gerou um atrito de 10. Aí eu faço 1000 e não anda. Quanto é que é o atrito? 1000. Fiz uma força de 1000 e gerou uma força de 1000. Se eu fosse fazer o gráfico dessa parte, daria uma reta crescente, né? No nosso caso, resistia até quanto? Até 3.150, a força de atrito ia aumentando. Só que se eu faço mais força do que 3.000, se eu faço 5.000, desliza, né? E aí ao deslizar a força de atrito cai para quanto? Pelo dinâmico era só calcular, né? Esse valor que cai continua caindo depois? Não, né? Deslizou, cai para um valor único. Então a força de atrito cai e passa a ter um valor constante. Essa é a que a gente calcula, a força de atrito estática máxima. E essa é a força de atrito dinâmica. Pelo que nós estudamos, dava para perceber que ela vai aumentando até deslizar e depois que desliza permanece com valor constante. Então, questão 6. A letra A crescia e depois decrescia. Não. A letra B crescia e depois caía para um valor constante. A letra C decrescia só. Nada a ver. A letra C só crescia, nunca caía. A última letra decrescia e depois se mantinha constante. Não, a única que tem a ver com aquilo que nós estudamos, a única que tem a ver com a que estava na apostila é esta. Letra B, de barbaridade. Pessoal, ó, mais de uma vez já aconteceu do aluno vir com professor, mas eu olhei a letra e a letra não estava no lugar certo. Se tem 5 gráficos e 5 letras, tu tem que ter a capacidade de ver qual gráfico é para cada letra, pelo amor de Deus. Questão 7, eu confesso que a letra não estava no melhor lugar do mundo, mas isso não é motivo para tu choramingar. Oh meu Deus, a questão 7 respondia a questão 6. Que coincidência. Jamais eu teria feito isso de propósito. A questão 7 tem o gráfico que responde a questão 6. Cara, se tu errou, é porque tu tá muito viajão, cara. Tá bitolado. Teu cérebro está apodrecendo na tua caixa craniana. Acorda pra vida, querido. O vestibular é cheio disso. A vida é cheia disso. A vida é com consulta. E essa prova também, né? Porque a 7, consultando, respondia a 6. Tudo bem. Questão 7. Essa é doída. Ter errado essa agora ficou doído. Pode ter certeza. Próxima vez, fica ligado. Vai repetir. Isso aí vai continuar acontecendo. Questão 7. Um jovem aluno de física, atendendo ao pedido de sua mãe para alterar a posição de alguns móveis da residência, começou empurrando o guarda-roupa de seu quarto, que tem 200 kg de massa. A força que ele empregou de intensidade F horizontal paralela à superfície sobre a qual o guarda-roupa deslizaria se mostrou insuficiente para deslocar o móvel. Fez força e não mexeu. Somando, o estudante solicitou a ajuda de seu irmão e desta vez, somando a sua força a uma outra força igual, foi possível a mudança pretendida. O estudante, desejando compreender a situação, problema vivida, levou-a para a sala de aula, a qual foi tema de discussão. Para compreendê-lo, o professor apresentou ao estudante um gráfico abaixo que relaciona a intensidade da força de atrito, estático e cinético, com as intensidades das forças aplicadas ao objeto deslizante. E lá estava o gráfico, resposta da questão 6. Com base nas informações apresentadas no gráfico e na situação vivida pelos irmãos em casa, é correto afirmar que... Então a questão 7
Era o que tu precisava para matar a questão 6. Letra A. O valor da força de atrito estático é sempre maior do que o valor da força de atrito cinético entre as duas mesmas superfícies. E aí, nunca o atrito estático é menor do que o dinâmico? Ou cinético? É, né? Em alguns momentos é, né? O atrito estático máximo é sempre maior que o dinâmico. Essa era a frase. Letra B. A força de atrito estático entre o guarda-roupa e o chão é sempre numericamente igual ao peso do guarda-roupa. Se eu empurrar com 1 newton e o cara não se mexer, o atrito é 1 newton. E o peso é 2000. Já que a massa é 200 quilos. Nada a ver. A força da intensidade F, exercida inicialmente pelo estudante, foi inferior ao valor da força de atrito cinético entre o guarda-roupa e o chão. A primeira força que o guri fez foi inferior a qual força de atrito? Estática máxima ou cinética? Estática máxima, ele falou que era cinética, tá querendo me enrolar. A força resultante da ação de 2 irmãos conseguiu deslocar o guarda-roupa porque foi superior ao valor máximo da força de atrito estático entre o guarda-roupa e o chão. Quando é que o objeto desliza? Quando eu faço uma força maior que o atrito estático máximo. Vou ler de novo. A força resultante da ação dos 2 irmãos conseguiu deslocar o guarda-roupa porque foi superior ao valor máximo da força de atrito estático entre o guarda-roupa e o chão. É, né? É bem isso. Se for maior que esse valor, desliza. Se for menor, não desliza. E ele falou que deslizou porque foi maior que o atrito estático. Exatamente o que as nossas aulas falavam. Então, bem tranquila também. E era uma dica para ver se a galera matava 6 com essa questão. Questão 8. A tabela apresenta a força elástica e a deformação de 3 molas. Ah, essa foi dada também, né? Já está na 4ª aula, né? Já. A Fafá falou que não quer dar aula para vocês. A A psicologia foi embora. O negócio é o seguinte. Deu problema. Estava com problema intestinal. Mas não tem prova lá no segundo ano. Hã? Não tem prova lá no segundo ano. É escuro, cara. Como é que eu vou fazer prova no escuro? O negócio é eu tentar me arrastar aqui até a luz voltar. Até a luz voltar. Eu achei que ia voltar a luz. Eu preciso aplicar essa prova hoje. Eles têm prova, cara. Manda todo mundo ligar o flash do celular. Demorou uns 3 segundos. A que distância o raio caiu? 340 metros por segundo é a velocidade do som no ar. Quando brilhou, o raio caiu. E aí, 1, 2, 3... 3 segundos, 340 metros por segundo, vezes 3, 1 quilômetro. 1000 e poucos metros, caiu perto. Caiu perto. Bobo, né? É só tu contar quantos segundos entre o brilho e o som. Velocidade e distância sobre o tempo, calcula a distância que o raio caiu. Tá pertinho. Vamos ver o próximo, está se aproximando dessa velocidade. É porque foi muito perto. Se tu vê o brilho, estourou na hora, caramba, tivesse sorte. Uma vez a minha namorada foi colocar ração pro cavalo e tava... Não sou eu. Não é de Florianópolis. Eu sou de Bituba, vocês sabem, né? Eu sou do meio do mato aqui de Bituba, entre Laguna e Garopaba. E então, lá a minha mãe mora num lugar grande e eu falei assim, o pai deixou de herança pro meu filho um cavalinho. Cavalinho sem raça, obviamente. Sabe? Sem raça. Uma piticinha, uma eguinha. E aí, estava armando uma tempestade, eu estava em outras tarefas pelo terreno e pedi para minha esposa. Na época era minha namorada ainda, quase que ela não sobrevive, coitada. E eu falei, né, guarda a camomila lá, que é a nossa eguinha. E aí ela foi levar a camomila, porque ela é muito doce, a nossa eguinha. Aí ela foi levar ela lá, cara, daqui a pouco eu escuto, o brilho já é a paulada na hora. Cara, caiu assim numa árvore que estava a nem 10 metros da minha esposa. E aí, cara, depois, né, do susto, né, de nos acolher, né, nos protegermos lá dentro da casa, a tempestade passou, eu fui ver, né, cara, que eu não estava acreditando que o raio tinha caído a 10 metros da minha mulher. Cara, a casca da árvore totalmente queimada por fora, mostrando exatamente onde a corrente elétrica passou, certo? Então pode acontecer realmente, né? Se bem que as dicas são simples.
Estar numa tempestade elétrica, qual é o melhor lugar para estar? Dentro de um material condutor, envolto em metal. Tu vê, né, cara? Não adianta estar envolto em borracha nessa hora, tem que estar envolto em metal. Assim como o helicóptero, né, eletrizado não matava seus ocupantes, assim como um avião não cai e as pessoas não morrem dentro do avião quando o avião toma um raio, isso acontece diariamente pelo mundo, nós estamos, por exemplo, numa caixa que tem vergalhões de aço, né? Jamais seríamos feridos por um raio. Guarda-chuva chama... Ele pode colaborar, mas assim, se tu tá com guarda-chuva, se tem prédios em volta de ti, se tem árvores altas em volta de ti, não precisa largar teu guarda-chuva. O que não seria legal é tu tá na praia, que é plana, e tu tá com o guarda-chuva levantado. Aumenta a chance. Aumenta a chance. Tem, cara, de dança. Cara, meu pai mesmo morreu no raio, velho, tá bizarro, velho. Tipo, ele foi pescar, tava num lago, tava em crescimento, meu pai do meu irmão. Aí caiu uma chuva, morreu. Verdade, verdade. Se um raio cai numa árvore, naquela hora que o raio está caindo, a árvore vai atingir um potencial elétrico elevado comparado com o chão ali em volta. Quanto mais distante da árvore, menor a tensão. Se eu tiver com um pé próximo da árvore e outro longe da árvore, a diferença de potencial entre os pés é grande e aí a corrente elétrica percorre meu corpo. Se eu estiver com os pés próximos ou dispostos de maneira circular próximo da árvore, a diferença de potencial entre os pés não é grande e o choque é menor. Então, de fato, estar com os pés próximos diminui a chance de um raio caído próximo de ti não te matar. Se ele cair na tua cabeça é outra história. Se ele cair na tua cabeça, tu só vai sobreviver se ele não percorrer o interior do teu corpo, se ele percorrer a superfície da tua pele molhada, por exemplo. Porque tem, historicamente, tem sujeitos aí que já tomaram 5, 6 raios na cabeça. Certo? Só para tu não achar que Deus escolheu o cara, entendeu? O cara vai pescar numa região que não tem árvore próxima, tá relampejando e ele continua pescando, pô. Entendeu? Aí, pô, vai tomar um raio na cabeça. Aconteceu uma vez, ele não aprendeu, ele, vou lá pescar. Aí tem umas trovoadas, não tem problema. Pau, raio na cabeça. E é claro que tem que ter uma sorte fenomenal para sobreviver, né? Beleza? Continua com a próxima, galera. O cara pode ver irmão e ele trabalha